Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando o nosso primeiro programa. Eu sou o Genaro Cambuim Lula e este programa é uma realização da equipe de comunicação do curso de Ciências da Religião da UERN, a Heranfa News. Para você que ainda não conhece, o Fé em Debate é um projeto de extensão de uma equipe de professores do curso, que acontece já há alguns anos de forma presencial no campus de Natal da UERN. A novidade é que agora o projeto ganhou uma nova versão para a internet, que você pode acompanhar por aqui, pelo canal do YouTube do curso. O programa vai trazer sempre um tema ligado às ciências das religiões, a ser debatido com convidados e especialistas da área. Nessa primeira edição online, discutiremos a relação entre a religião e a política nacional em tempo de pandemia. O que as ciências das religiões e as ciências humanas, no geral, têm a dizer sobre a crise sanitária? Como essa crise sanitária está relacionada com a crise econômica e a crise política que estamos atravessando? E o que isso tem a ver com a religião? Para debater esse assunto, convidamos hoje alguém da casa, o coordenador do projeto Fé em Debate, coordenador do curso de Ciências da Religião da UERN, doutor em Ciências da Religião, professor Valdir. Para contribuir também com o nosso debate, o doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Emerson Sena da Silveira. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Como estamos? Sejam muito bem-vindos. Ok. Antes de mais nada, eu queria saudar o Emerson aqui, agradecer a presença dele, né, a disponibilidade. É um novo formato, né? A gente teve uma certa afinidade aqui, eu vi muito o Emerson ativo, né, nessas últimas semanas. Então, quando a gente começou a discutir aqui a respeito de como a gente poderia fazer um Fé em Debate numa versão online, acho que foi o primeiro nome que me veio à mente aqui. Então, a equipe se agradou muito, né? O pessoal que está articulando e que está montando esse projeto. Então, quero agradecer a presença dele aqui e agradecer aos colegas também que confiaram em mim, né? Para partilhar dessa conversa aqui com o Emerson também. Muito bem. Eu agradeço o convite, colega. Foi me orientando de graduação em Ciências Sociais, orientando de doutorado, e aí está na Ciência da Religião, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado por essa parceria. Obrigado ao Genaro, a quem já conhecia, e a todos que nos estão ouvindo, a toda a equipe de internet, a todos agora que estão entrando na live para participar desse debate. Muito bem. Senhores, eu gostaria de começar o nosso debate lendo um trecho, se me permitirem, da abertura do livro O Novo Conservadorismo Brasileiro, de Reagan a Bolsonaro, fruto da tese de doutorado de Marina Lacerda em Ciência Política na UERJ. Abre aspas. Em fevereiro de 2015, o então deputado federal Eduardo Cunha realizou na Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, um culto de gratidão por ter sido eleito, dias antes, presidente da Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, um evangélico ocupava o posto. Na ocasião, o pastor Everaldo Pereira, candidato no ano anterior à presidência da República pelo Partido Social Cristão, felicitou Cunha por não ter vergonha de dizer que honra a Deus. Fecha aspas. Jair Bolsonaro, então católico, participou da ocasião religiosa para apoiar e prestigiar o novo líder da Casa Legislativa. 3 anos e 8 meses depois, em outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com 11 milhões de votos de vantagem em relação ao seu oponente em segundo turno, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Antes de ler o pronunciamento em que apresentou as diretrizes do futuro governo às redes de televisão, Bolsonaro agradeceu a Deus e participou da oração conduzida pelo senador Magno Malta, pastor evangélico. Fecha aspas. Gostaria de perguntar a vocês, caros amigos professores, antes de tratarmos do contexto atual da pandemia, como é que vocês enxergam essa relação entre grupos religiosos e a política no Brasil nesses últimos anos? Eu faço essa questão inicialmente para o nosso convidado, professor Emerson. Professor, fique à vontade. Bem, é uma relação longa, complexa, não é nova, essa relação já é antiga, especialmente por conta da progressiva inserção dos evangélicos no espaço público, mas não só, de grupos religiosos de uma forma geral. Você tem uma mutação da presença da religião
no espaço público e político como algo ou um segmento que se pretende universal. Daí os confrontos desse segmento político, desse segmento religioso, com os outros segmentos políticos na tentativa de influenciar os rumos políticos a favor da sua ideologia religiosa. Basicamente, seria uma resposta inicial, para a gente dar o pontapé no debate. É isso. Eu também vejo dessa forma, assim, os evangélicos não são o único grupo envolvido, né, nessa ascensão, né? Eu só acrescentaria que isso faz parte de um cenário internacional também. A gente não está descolado do que está acontecendo no resto do mundo, assim. De certa maneira, né, na segunda metade do século XX, a gente teve uma dissolução dos vínculos, né, os vínculos coletivos, eles entraram em colapso, né, o vínculo com o sindicato, o vínculo com o partido político, o vínculo, de certa maneira, até das associações, das ONGs, né, os vínculos, eles vêm caindo, sobretudo agora, na virada dos anos 2000, e o vínculo religioso, né, se tornou também um potencializador, né, para o debate político, né, então, se a gente tiver oportunidade, eu exploro mais esse ponto, mas eu queria destacar isso, né, que a religião, ela se tornou importante no cenário político global, assim, dos anos 2000 para cá, né, já era importante antes, mas se tornou mais, também porque tem uma articulação com isso, né, com a solvência de vínculos anteriores, tal como eram feitos na política. Permita-me fazer uma breve intervenção, que eu quero aportar nesse debate também, que é algo que eu acho que as ciências da religião devem fazer, é olhar para a questão social das classes sociais do capitalismo. A gente faz uma discussão desses vínculos desfeitos, mas por que eles se desfizeram? De que forma foram desfeitos? Qual a estrutura que havia e que deixou se desmanchar? Esse crescimento da religião no espaço público, evangélicos de um lado, mas não só, católicos e outros, tem a ver com o recuo do estado de bem-estar social como um todo, nas Américas, né, e do ensaio de bem-estar social que houve no Brasil. O Brasil nunca teve um estado de bem-estar social, mas houve uma certa desenho na Constituição de 88. E diante disso, nós temos um recuo do estado de bem-estar social por conta da crise do Estado, da crise social e da ascensão do neoliberalismo que pulveriza, que individualiza, fragmenta, atomiza os grupos sociais, recua o apoio estatal às políticas públicas e o que entra no lugar das políticas públicas, do Estado, das identidades tradicionais e das identidades normais legais, a identidade religiosa. Né? Eu só queria tentar fazer uma conexão com um debate que eu acho vital para as ciências da religião, que é trazer as teorias das classes sociais, a teoria econômica, a teoria social para dentro desse debate, para compreendermos de onde vem a emergência desses fundamentalismos, desses integrismos, desses reacionarismos que parecem tomar de assalto. Eles não caem do nada, eles não vêm do nada, eles têm uma história, têm uma origem, têm uma potencialização. Eu queria, é interessante a gente aproveitar esse programa, né, para a gente familiarizar os nossos ouvintes com algumas categorias que nós utilizamos, né, em ciência da religião. Para nós é bastante comum, mas como nós vamos ter ao longo das semanas um público exterior, eu acho sempre interessante a gente pausar um pouco e refletir sobre essas categorias, né? Uma delas é o que o professor Emerson colocou agora. O que seria o fundamentalismo, professor? Que é uma categoria que nós usamos bastante em ciência da religião. Bem, o fundamentalismo, para aqueles que são fundamentalistas, não é uma categoria negativa, mas para os que lidam com ciência da religião, significa um grupo religioso ou um grupo social que tem alguns fundamentos que julga universais, que todos devem seguir, e quem não está de acordo com esses fundamentos estaria excluído ou deveria ser convertido, trazido. Esses fundamentos têm a ver com uma ideia de religião integral na vida da pessoa, com uma religião absoluta, tanto do ponto de vista social, cultural, de gênero, ou seja, fundamentalismo tem a ver com uma categoria geral da existência humana, uma ideia de um fundamento absoluto,
único entre os evangélicos dos Estados Unidos, é que essa categoria surgiu com uma tentativa de um retorno a um suposto fundamento perdido. A partir daí, essa categoria foi expandida para vários segmentos religiosos. No caso do catolicismo, a gente fala integrismo, né? E outras categorias. Seria basicamente isso. Isso. Só Como nós somos pontuaria também... aqui que o fundamentalismo é um fenômeno eminentemente moderno, né? Muita gente usa a categoria assim como uma categoria de acusação mais do que de análise, né? Achando que é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa que quer supervalorizar um passado. Assim, de certa maneira, assim, a tentativa de uma volta à tradição, né? Seria o caso católico, ou uma volta às escrituras, né? O fundamentalismo evangélico ele tem muito a ver com isso, assim. Ele tem muito a ver com uma leitura mais literal da Bíblia e uma crença nos milagres, né? Então acaba que de certa maneira essa é uma interpretação que surge mais recentemente, né? Ali ao longo do século XX, mas surge exatamente numa tentativa moderna, assim. Tem um texto da Karen Armstrong, né? Que eu acho que é bom para aprofundar isso. Quem quiser aí, já fica a primeira dica bibliográfica aí. Que você vai ver, assim, é o mal-estar que o capitalismo vai gerando ao longo do processo de globalização, que culmina, né, no que a gente conheceu agora mais recentemente com o neoliberalismo, que vai criando, né, movimentos que vão reagindo, né, à forma como isso vai sendo feito. De certa maneira, vão reagir em algum momento contra o liberalismo, né? Em suas várias vertentes, né? Mas eu só queria pontuar isso, né? Fundamentalismo é um fenômeno recente, né? Na história da humanidade, né? Bom, como nós temos bastante ouvintes também da nossa área, seria interessante também os ouvintes, se tiverem alguma dúvida sobre a literatura ou a bibliografia que os professores estiverem colocando, que coloquem no chat, que nós responderemos, né? Essas indicações que os professores estão nos dando. Eu vou passar essa segunda pergunta e gostaria continuar na mesma temática, mas para isso eu quero mostrar a vocês e aos ouvintes um trecho da pesquisa do Datafolha que foi publicada após o primeiro ano do governo Bolsonaro. Tá? Essa pesquisa ela é uma pesquisa de opinião e ela visa... O trecho que eu recortei, que nós recortamos da pesquisa, era exatamente para a gente analisar a variável da religião com a avaliação do governo. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver o quadro? Perfeitamente. Pronto, vamos lá. Então, esse quadro é interessante porque ela tem 3 tipos de avaliação, né? Regular, ruim, péssima e bom e ótimo. Então, dos 100% dos católicos que responderam, vocês podem ver que 32%, após o primeiro ano do governo, responderam que o governo era regular. 38% dos católicos responderam ruim e péssima. E 29% bom e ótimo. Do total de evangélicos, e faço questão também de mencionar que a pesquisa do Datafolha tem o cuidado de separar evangélicos históricos, né, protestantes históricos, neopentecostais e pentecostais, categorias que os professores poderão desenvolver, mas ele também coloca a totalidade dos evangélicos, que é o quadro que está aqui. 35% dos evangélicos, do total de evangélicos, responderam sim, regular, né? Ruim e péssima, 27%. Bom e ótimo, 36%. Dentre os espiritualistas e espíritas kardecistas, regular, 29%, ruim e péssima, 37%, bom e ótimo, 34%. Entre aqueles adeptos das religiões afro-brasileiras, principalmente entre eles a Umbanda e o Candomblé, 20% responderam regular, 55% responderam ruim e péssimo, e 25% responderam bom e ótimo. Daqueles que se dizem ateus, e a pesquisa também menciona aqueles que não acreditam em Deus, 13% responderam regular, 53% responderam ruim e péssima, e 34% responderam bom e ótimo. Dentre aqueles que são e se afirmaram sem religião ou agnósticos, 27% responderam regular, 52% responderam ruim e péssimo, e 20% responderam bom e ótimo. O que eu gostaria de perguntar aos professores, lendo esse quadro,
é que existem várias coisas a ser ditas sobre ele, né? Onde concordar comigo. Mas vocês podem se debruçar igualmente sobre aquilo que vocês gostariam de dizer. Mas o que me salta aos olhos é exatamente a ordem decrescente em relação aos evangélicos e aos demais segmentos, quando a categoria se trata ruim e péssima, né? Então, a gente avalia, o que a gente observa aqui é que 27% apenas dos evangélicos, após o primeiro ano do governo Bolsonaro, avaliaram como ruim e péssimo. E quando a gente observa os outros segmentos, eles estão bem acima. A minha pergunta inicial, e vocês repitam, professores, podem avaliar outros dados, aliás, outros números, né, e fazer outras questões e outras respostas sobre o que está sendo mostrado, mas a minha pergunta é, a base, os evangélicos podem se dizer, a partir desses dados, né, a base de sustentação do governo Bolsonaro? Eu gostaria primeiro de que o Valdinei, que é especialista na área, respondesse a pergunta, por favor. Vamos pensar aqui juntos, né? Existem comentários e comentários, então eu vou começar tentando explicar assim como que eu vejo essa categoria, evangélicos. A gente está vivendo um problema hoje no Brasil, que o que acontece? A mídia fala em evangélicos, pelo menos a grande mídia tradicional fala em evangélicos, e paralelo a essa mídia, você vai ter mídias menores, eu vou chamar de alternativas, não são exatamente as mídias sociais, porque as mídias sociais costumam repetir o que vem de uma mídia alternativa ou de uma grande mídia, né? Mas você tem mídias alternativas que dão voz a cientistas da religião que vira e mexe, que reclamam disso. Fala assim, poxa, você está tratando os evangélicos como se fosse uma coisa só, porque desde os anos 80, as pesquisas sobre evangélicos sempre fizeram um esforço de enfatizar a diversidade entre eles. Só que agora estourou na nossa cara, assim, e eu como cientista também tenho que assumir isso aqui, que a grande diferença entre evangélicos não lhes impede de agirem conjuntamente. Não lhes impede uma ação conjunta. E também não lhes impede de receber uma crítica conjunta também, né? Sejam eles batistas, presbiterianos, metodistas, né? Eles, em algum momento, eles agem conjuntamente. Os motivos disso, a gente pode conversar mais sobre isso, né? Vou deixar mais adiante. Mas, assim, pelos meus cálculos, o que aconteceu na eleição de 2018? A cada 5 evangélicos, um anulou o voto, um votou no Haddad e 3 votaram no Bolsonaro. É a conta que eu fiz, assim, por uma aproximação do Datafolha, que é uma pesquisa que acertou bastante, e uma série de outras coisas. Eu trouxe uns números aqui a respeito de alguns municípios, se alguém questionar. Mas, enfim, para os meus cálculos, está mais ou menos assim. A cada 5 evangélicos, né, 3 votaram no Bolsonaro. E você não desmonta esse amor ao Bolsonaro rapidamente. Então, assim, se em todas as religiões você tem, assim, segmentações, e se voltar ao quadro aí, né, não sei se consegue agora, você vai ver que algumas religiões se sentiram ameaçadas pelo Bolsonaro, e elas já mantêm uma tendência ao ruim e péssimo. Antes, você vai ver a situação dos ateus, a situação das religiões de matriz africana, né? Elas se sentem ameaçadas pelo Bolsonaro, e por isso já estão com esse ruim e péssimo. Agora, os evangélicos não. Os evangélicos, desde antes da eleição, eles já estavam procurando ali uma alternativa ao PT. A alternativa que se apresentou, pelo menos nas vésperas ali do primeiro turno, e cresceu no segundo turno, foi o Bolsonaro. É um casamento, assim, você não vai fazer esse divórcio de uma hora para outra. Então, entre os evangélicos, realmente, Bolsonaro é muito popular. E aqui é evangélicos mesmo, não tem divisão entre pentecostal e entre tradicional, não, porque muito presbiteriano deu a palavra e deu aval ao Bolsonaro, e isso não tem mudado assim muito fácil, não. Professor Emerson, antes que eu passasse a palavra para você responder, o que chama a atenção nesses números também é que, pelo que nós avaliamos aqui, a presença e a aprovação de Bolsonaro após o primeiro ano e antes da pandemia, ela era, de certa forma, geral entre os religiosos. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Não é apenas entre os evangélicos. Antes de responder, eu queria só enfatizar um elemento importante da fala do Valdinei, e tem a ver com a ciência da religião, com as ciências da religião, ou ciência da religião, como é o caso do UFJF. É que a análise da religião ela tem que levar em conta o todo.
ela tem que levar em conta o todo e as partes. E sabemos que os evangélicos formam um todo e formam partes. A relação entre as partes e o todo é muito complexa. Mas nesse caso do Bolsonaro e outros casos também, há forças transversais, ideologias transversais que atravessam os diversos segmentos, o histórico, de missão, o pentecostal e o neopentecostal. E eu queria, para a gente realmente ampliar a visão sobre esses números, trabalhar um artigo do José Eustáquio Diniz, que ele escreveu no Instituto Humanitas Digital. Ele escreveu um texto que foi muito criticado, mas que é bom para a gente pensar. O texto dele chama-se "O voto evangélico garantiu a eleição de Jair Bolsonaro". Muitos cientistas políticos discordam, etc. Mas eu queria fazer uma leitura em paralelo dos dados que ele traz, até para fazer uma contraface a esses últimos dados. São os dados da eleição de votos válidos em 2018. Eu vou falar primeiro dos votos que o Jair Bolsonaro recebeu. Certo. 30% dos afro-brasileiros, 300 mil. 36% dos ateus agnósticos, mais ou menos 375 mil. 45% dos sem religião, mais ou menos 3 milhões. 51% dos católicos, mais ou menos, né? Tem variações, não vou dizer as cifras menores, 29 milhões. 55% dos espíritas, ou 1.700.000. 68% de outras religiões, ou 709 mil. E 69% dos evangélicos, 21 milhões. E Haddad, a candidatura da esquerda, que trabalha a ideia da laicidade e outras, que é a ideologia oposta à extrema-direita de Bolsonaro, né? Também vou por ordem do menor para o maior. 31% dos evangélicos, ou 10 milhões. 32% de outras religiões, ou 345 mil, aproximadamente. 45% dos católicos, ou 29 milhões e pouco. 45% dos espíritas, mais ou menos 1 milhão. 55% dos sem religião, 4 milhões. E 70% dos afro-brasileiros, 755 mil. Se a gente comparar os dois quadros, a gente tem mais ou menos acompanha um certo setor que atravessa as religiões, que apoia Bolsonaro. No mínimo aqui foram de 30% a 69%. Os afro deram menos apoio, mas deram 30%, até o ápice de 69%. E um setor que votou no Haddad, obviamente, por conta de rejeitar as ideias e a ideologia bolsonarista e de extrema-direita, que é mais ou menos aí esse corte que vocês citaram. Só queria chamar a atenção, apesar da mudança de humor, de aprovação e reprovação do governo Bolsonaro, há uma insistente faixa de ótimo e bom, que não está tendo muita variação, se a gente perceber nas pesquisas de opinião. Tem variação, mas é uma faixa muito persistente, que a gente tem que prestar atenção do porquê. E aí realmente eu confirmo a fala do Waldney. Esse casamento de ideologias, o bolsonarismo e esses setores reacionários conservadores das religiões, inclusive dos evangélicos de modo geral, é um casamento difícil de desfazer por N elementos. Tanto é que os setores que mais apoiam o Bolsonaro, ainda hoje, no meio da crise de pandemia, com mais de 12 mil mortos, caos, a gente ainda tem muitos setores religiosos, em especial evangélicos, pentecostais e neopentecostais, com um apoio firme, e a bancada evangélica também dentro desse apoio, né? Seria mais ou menos essas minhas percepções. Só que eu queria acrescentar também que é uma questão de forma. Entende? Deixa eu trazer alguns dados aqui, eu ia deixar para falar depois, mas eu acho que casa aqui. Olha só, o Latino Barômetro, que é uma pesquisa da América Latina como um todo, em 2018, soltou alguns dados sobre redes sociais. Prestem atenção nisso aqui. Enquanto a população brasileira em geral, no uso do WhatsApp, é 65,9%, eu vou arredondar, 66%, os evangélicos vão a 79%. No YouTube, a população em geral usa 37%, os evangélicos, 51% dos evangélicos usam o YouTube. Quer ver? Os evangélicos usam 9%, né? 9% dos evangélicos usam o Twitter, né? Enquanto a população é só 6%. Né? Aqui deu menos diferença aqui no Twitter, mas olha só, Facebook, evangélicos usam mais o Facebook,
67% do que a população, que na sua média, né, usa 59%. O que eu estou querendo dizer? Que existe alguma coisa também na forma, e não apenas no conteúdo, que acaba atraindo esse público que a gente chama de evangélico ao Bolsonaro, por N fatores, tá? Aqui a gente pode ficar elucubrando aqui, inclusive por questões históricas. Por exemplo, os evangélicos durante muito tempo foram, de certa maneira, ganharam pechas, né, da grande mídia, e eles já têm uma indisposição, digamos assim, nata a tudo que é brasileiro, né? Você lê aí o Repto Pentecostal, a cultura católica brasileira, né? Um clássico aí do Pierre Santis, você vai entender isso. Os evangélicos já têm uma indisposição com a cultura em geral. E aí, quando aparecem as mídias alternativas, eles são os primeiros, assim, a primeira fração da população a abocanhar essas mídias. E com um espírito crítico baixo. Porque, entende, a gente, a duras penas, aprendeu a criticar o que a Globo fala, mas não aquilo que nós recebemos no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, né? E os evangélicos, eles são uma fração da população que tem uma afinidade de forma. E convenhamos, gente, a direita deu um chocolate na esquerda em questão de mídias sociais, assim, nos últimos 10 anos. A direita avançou muito nisso aí, assim, em uma série de coisas, e acabou, né, que a esquerda ficou um pouco atrás. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo esse show? Essa resposta das mídias. Por que a mídia atrai muito? Primeiro porque o recuo do estado de bem-estar social, o recuo das organizações tradicionais, o recuo das formas tradicionais de relação, sindicatos, partidos, tal, abriu espaço para as igrejas e, na era pós-moderna, na era do espetáculo, as redes sociais formam bolhas que acabam dando a essas pessoas que estavam fragmentadas, atomizadas, uma sensação de pertença, uma sensação de segurança. E isso fica mais agravado com os problemas do mercado capitalista e do algoritmo. O que faz o algoritmo? Ele acaba levando você cada vez mais para dentro da própria bolha. Ele reverbera as suas preferências, as suas ideologias, e você acaba trazendo a bolha digital como um elemento mais confiável, mais real do que a realidade. E aí chega até um descolamento radical da realidade em relação às medidas de saúde, com relação à pandemia, com relação ao coronavírus, que a gente vê pelas correntes do WhatsApp, pelo Facebook, pelos youtubers evangélicos, algo que custa acreditar a forma como eles acabam trabalhando isso. Eu só queria fazer um reparo na fala do Waldner também, em relação à Globo. Eu acho que o sentido crítico tem que ser total. Apesar dos pesares, a gente sabe que os grandes grupos de mídia têm relação complexa com a classe social, com o status quo liberal, mas eles informam bem melhor do que essas correntes do WhatsApp, né? Porque é um jornalismo tradicional, um jornalismo feito para vender um produto no mercado. Qual é o produto? O produto é uma boa informação. Se ele vende um produto ruim, ele perde espaço, né? Mas a lógica das redes sociais, no caso dos grupos religiosos, evangélicos, é uma lógica de pertença e é uma lógica também de celebração da identidade. Estou no grupo, nessa bolha digital, no WhatsApp, estou bem, estou feliz, pronto. Né? Não preciso abrir-me a críticas, a contestações e a outros elementos que atravessam, perturbam essa minha sensação de pertença. E aí é um pouco aquilo que Max Weber falou em 2 ensaios fantásticos de 1919, que eu recomendo aos nossos ouvintes, internautas, a lerem, que é Política como Vocação e Ciência como Vocação. Né? Ele faz realmente uma reflexão que é importante para nós hoje, por conta de segmentos que são anti-ciência, anti-intelectual, anti-sistema de um modo geral, com essa ideia especialmente entre os evangélicos, de uma missão especial dada por Deus para cristianizar ao modo deles a sociedade e, no caso, equivalendo cristianização com civilização. Isso tem a ver com amplos setores sociais que foram deixados à margem ao longo do neoliberalismo hegemônico e ao longo do recuo do estado de bem-estar social no Brasil. Esses segmentos ficaram extremamente carentes de referenciais sociais, culturais, e encontraram nas igrejas evangélicas uma forma de expressar a sua identidade e nas bolhas digitais uma forma de fechar o círculo, né? Então se fecha o círculo e se fecha de uma forma
complicada, complexa, especialmente neste momento de crise do Covid-19. Eu só queria lembrar aos ouvintes que a pesquisa que nós mencionamos do Datafolha sobre a aprovação do Bolsonaro, ela foi realizada entre os dias 5 e 6 de dezembro de 2019, portanto, antes da pandemia. Foram ouvidas 2.948 pessoas ao longo de todo o Brasil, 176 municípios, com pessoas de 16 a mais de 16 anos. Eu vou aproveitar aqui, porque já pela avançada hora da nossa live, uma pergunta da professora Irene Vandenberg, a quem nós saudamos, que é do curso de Ciência da Religião, que diz o seguinte: estudo recente, 2019, de economistas aponta que brasileiros adversamente atingidos por crise se tornam mais suscetíveis à retórica religiosa de cura dos problemas pela fé. Bom. Esse cenário considerou dados até final de 2019. A pergunta já vem em relação ao próprio contexto, né, da pandemia. O que pensar? Essa é a pergunta da professora Irene. O que pensar no contexto de crise agravada que temos com o contexto de pandemia, de crise econômica e de conservadorismo político? Antes que os senhores respondessem, eu gostaria de compartilhar aqui, porque já aproveitando a pergunta da professora, eu vou compartilhar com vocês uma imagem que é bastante evidente, eu não sei se vocês tiveram acesso, que é o Valdomiro Matias prometendo, eu não estou conseguindo aqui com a programação, que é prometendo uma semente em troca de ganhos. Feijões do Valdomiro. Compartilhar com vocês. E aí aproveito essa pergunta da professora Irene exatamente nesse sentido. Quem gostaria de responder primeiro? Passo a palavra a um de vocês, fique à vontade. Pode, Valdinei. Pode ser. Vai lá, Valdinei, por favor. Que dizer, né? Eu brinquei aqui no grupo de WhatsApp da família aqui que eu gostava mais quando o médico receitava e pastor pregava. Esse negócio de pastor ficar receitando, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tanto eles falaram, né, das benzedeiras, né, as nossas tradicionais benzedeiras do Brasil, né, os crentes reclamavam tanto, né, falando que era coisa do diabo, aí agora eles mesmos estão passando receitas, né, quando não inventa essa história do feijão aí. Assim, é uma situação delicada, gente, porque sem fé a gente não vai vencer essa barata, entende? A população brasileira, depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas agora existe religião e religião. Né? Uma pessoa religiosa um pouco mais consciente, o que ela vai fazer? Ela pode até fazer aquilo que a religião manda, mas ela não vai deixar de fazer aquilo que o médico manda. Certo? Porque são narrativas diferentes. Uma narrativa serve a uma coisa e outra narrativa serve a outra coisa. Então, se o seu pastor está orando, se o seu pastor está mandando você ungir, você fazer determinada coisa, né? Não necessariamente isso é o problema. O problema é quando a pessoa abandona a ciência para fazer isso. Ou então quando a pessoa começa a ganhar dinheiro em cima da fé. Porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está numa crise financeira no país. E pastores estão enfrentando crise financeira também. Do maior ao menor, eles estão com problema de caixa. Sacou? E aí, eles vão inventar feijões, arroz, temperos e uma série de coisas, dar o nome de propósito para tentar enganar você e aí fazer você optar pela religião ao invés da ciência. Eu nem quero falar aqui para você não comprar os feijões, né? Não sou desses, né? Não sei como o Emerson vai se posicionar nisso. Mas se você é desse que acredita em feijões, vá com cuidado, porque saiba que muitas vezes essas coisas são inventadas a ponto de fazer caixa. E não a ponto de fazer aquilo que a sua fé, né, advoga, né? Professor Emerson, por favor. Nesse caso aí, a gente tem um baita problema, muito problema, que é milenar, bimilenar, que desde a filosofia de Sócrates se trabalha com isso, que é a questão do real, do que é o real, o que é a realidade, quem define a realidade, o que é o real. A teoria mais interessante para a gente trabalhar é aquela que não exclui narrativa, aquela que coloca as várias narrativas em contato e em paralelo
trazendo-as como forma de visão da realidade. A ciência, a sociologia, a antropologia, a ciência da religião, as ciências médicas, enfim. Só que o problema, nesse caso desses setores religiosos, é justamente o problema do pensamento mágico, da ideia de que, com um simples passe de mágica, usando o feijão, eu resolvo tudo e isso esgota a realidade. Obviamente, isso não esgota a realidade, mas o grande problema dessas narrativas é que elas são excludentes de outras narrativas. Você pode ter uma narrativa científica, uma narrativa religiosa, perfeitamente em convivência. Né? No catolicismo, isso é muito comum. Tanto é que eu queria falar uma pesquisa para vocês, feita pelo Datafolha, saiu no dia 13 de abril, na Folha de São Paulo. Ela tem o Reginaldo Prandi, que é um dos maiores sociólogos da religião, lá, reconhecidos, Mauro Paulino, diretor do Datafolha, e Alexandre Janone, também do Datafolha. Ela diz que, em geral, os católicos, né, eles, nessa crise da pandemia, através do Vaticano, CNBB e de seus líderes, acreditam mais na ciência e nas medidas restritivas de saúde, né, quarentena e outras mais. Os evangélicos, ao contrário. E nessa pesquisa tem um dado que é muitíssimo interessante, que eu queria ler para vocês, 13 de abril, no Datafolha. 32% dos evangélicos se sentem mais protegidos mesmo durante a pandemia. Ora, por que se sentem mais protegidos? Não é? Por que se sentem especiais? Isso tem a ver com todo o processo de frustração, fracasso social desses amplos setores nos quais os evangélicos estão. Porque se a gente pegar o crescimento dos evangélicos de modo geral, eles crescem mais nos setores vulneráveis, negros, pobres, periferia, né, de uma forma muito explosiva ao longo do tempo. E esses pastores, como o Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, se colocam como plenipotenciários, como realidades que vão dar acesso a uma outra realidade maior, de forma imediata, de forma mágica. Isso é algo que sempre, de modo geral no Brasil, essa ideia do pensamento mágico, já havia, o Valdir lembrou bem as benzedeiras, mas isso é uma herança nossa, desde o catolicismo ibérico e outras, né, a ideia do milagre, da cura imediata, que sempre acompanhou o Brasil com uma estrutura de longa duração, né, para usar um conceito de Fernando Brodel, né? Essa estrutura de longa duração se atualiza na fala desses pastores que prometem esta questão. E o Valdir também tocou um ponto interessante. A queda de arrecadação do dízimo foi violenta. Eles perderam fonte de arrecadação, perderam púlpito e perderam espaço. Daí a insistência deles e junto com o Bolsonaro, para relaxar a quarentena, para abrir de novo a circulação de pessoas, os cultos presenciais. Mas é um setor dos evangélicos, porque existem evangélicos que votaram em Haddad, como existem católicos que votaram em Bolsonaro, porque eu falei das duas diferenças, né, na pesquisa do Datafolha, católicos apoiando mais a CNBB, o Vaticano, as medidas restritivas, a ciência, e os evangélicos menos, apoiando mais o Bolsonaro, menos a ciência, menos as medidas restritivas. Mas a gente tem que sempre compor a realidade de forma muito complexa, porque ela não é reduzível a apenas um fator ou um elemento. Bom, a gente já está, estamos aproximando. Mais uma parte. Essa questão dos evangélicos, né, tenham sempre em mente que o pequeno pastor também está em crise. Sim. Sacou? O pequeno pastor também está em crise. E ele que muitas vezes evitou botar cartão de crédito na igreja dele, para não se assemelhar com esses camaradas aí, esses grandes players, entendeu? Agora está passando aperto. Mais do que ele. Né? Então tem uma questão aí que a gente tem que compor também, que é uma situação delicada. Percebam, nós não estamos aqui falando contra a fé, mas contra a fé que vai contra a ciência. Esse que é o problema. Né? O problema não é você exercer a sua religião, a sua fé, a sua crença. Não é esse o problema. O problema é quando isso vai na contramão das medidas de segurança, e aí, por N motivos, as pessoas começam a combater isso, inclusive por motivos financeiros. Porque se você não faz o culto presencial, você não passa essa colinha, né? E aí, daqui a pouco, tem muito passando dificuldade, não vai ter acesso ao auxílio emergencial,
porque ele tirava o seu sustento, às vezes está com dificuldade de pagar o aluguel da igreja, entende? É diferente. O jeito que o catolicismo se organiza, ele é bem diferente do jeito que os evangélicos se organizam. Assim. Então, é muito mais anárquico e é muito mais precário. Assim. Quando dá errado, dá mesmo. Já tinha um monte de igreja fechando, assim. Antes do coronavírus e agora com a pandemia, vai acontecer a rodo. E aí o pessoal vai inventar peripécias para poder se virar no meio da situação econômica em que eles estão. Você, se é uma pessoa consciente, tem que fazer essa medida aí, né? Acho que o Emerson queria dar uma palavrinha sobre isso. Sim, por que essa precariedade? É a precariedade do estado de bem-estar social, é a precariedade dos serviços públicos, é a precariedade do trabalho. O Brasil vive uma precarização dos vínculos trabalhistas violentíssima. Isso tem a ver com a fala do Waldney. E nós temos hoje um problema muito sério, que alguns pensadores vão falar do biopoder da biopolítica, que é, de fato, o Bolsonaro como o vírus, né? Então, é tudo uma crise só, né? E esta redução, esta fusão entre Bolsonaro e vírus faz com que, por exemplo, o Brasil seja o único país que não faz testes em massa, não tem plano para fazer teste em massa, não tem plano para apoio aos pequenos empresários, empreendedores e as pessoas que não têm fonte de rendimento, incluindo aí esses pequenos pastores, esses pequenos fiéis, essa fiel que trabalha com manicure e não pode mais trabalhar, enfim, é uma infinidade de fatores que a gente tem que levar em conta para trabalhar realmente a diferenciação entre Valdomiro, que é todo dono de igreja, dono de um império econômico, que está em crise, inclusive, né, Edir Macedo, Universal, e esses pequenos empreendedores da fé, que participam desse processo de precarização social, política e de vínculos, né, e realmente a crise vai se aprofundar nesse sentido. E queria aproveitar que vocês estão tocando também no tema da economia, nós estamos já no avançar, né, da nossa live. Temos ainda uma pergunta e uma pergunta do ouvinte que eu gostaria, antes do encerramento, que vocês respondessem. No dia 25 de março de 2020, por meio do decreto 10.292, o presidente Bolsonaro modificou o decreto anterior, de 10.282, e inseriu as atividades religiosas de qualquer natureza como atividades essenciais. Em uma pandemia, tempo religioso é atividade essencial, senhores? Como é que vocês veem essa questão? Bem, fique à vontade. Respondendo do ponto de vista tucu, da ciência, daquilo que as normas científicas e de saúde em geral, não, o tempo religioso não é essencial. Por quê? É ajuntamento e aglomeração de pessoas que facilita o contágio e aumenta a chance de mortes e problemas decorrentes da Covid-19. Então, não é essencial nesse sentido sanitário de saúde. Pode ser para o fiel, e é para o fiel. Para o fiel, ir ao templo faz parte da sua identidade. Mas aí que está o problema das exclusões de narrativas. As narrativas não se excluem, a gente não pode trabalhar com exclusão de narrativas, mas inclusão de narrativas. Né? A narrativa sanitária, ela tem fundamento, por isso ela está sendo acionada, né? Ou seja, proibição de aglomeração. Todo o setor turístico, todo o setor de cinema, de teatro, sofreu proibição. É atividade essencial? Do ponto de vista cultural, sim, mas neste momento, não, por conta da emergência sanitária que o Covid provoca, por fatores que vocês já devem, os nossos ouvintes, os nossos internautas, já devem estar acompanhando, e devem acompanhar, inclusive, as discussões sanitárias e médicas sobre a Covid, porque a implicação médica ainda não está completamente dada. Existem, por exemplo, uma correlação de aumento de AVC, acidente vascular cerebral, com a incidência de Covid. Então, respondendo tucur, não é essencial. E por que, então, a pressão sobre o Bolsonaro para abrir os templos? Né? Vem mais daquela questão do Valdomiro, dos grandes empreendedores da fé, dos grandes empresários da fé, como Edir Macedo e outros que pressionaram, inclusive, se vocês lembram, caros ouvintes, a forma como eles desdenharam do coronavírus no início, a forma como Edir Macedo desdenhou, a forma como foi desdenhado. No entanto, a realidade, a narrativa dessa realidade acabou se impondo e houve um recuo. Mas eu acho que tempo religioso, desse ponto de vista, eu tenderia a responder com a narrativa da ciência, mas abrindo a ressalva de que as narrativas elas não são absolutas, mas precisamos pesá-las no sentido de que
para o fiel, neste momento, o tempo religioso seria fundamental, mas é algo que a realidade suspende-se, às vezes, por conta dessas emergências. É preciso, então, trabalhar com essas ideias. Agora, pensa bem, né? Por que a gente tem que falar que a atividade religiosa é no templo religioso? Entende? Perfeito. Os protestantes foram os primeiros a cindir templo e atividade religiosa. Por que cargas d'água a gente tem que botar um monte de gente dentro da igreja? Entende? É só por causa da confusão. E quem faz essa confusão é o nosso presidente, é Jair Messias Bolsonaro. Ele é o mestre da confusão. Nunca pense que Bolsonaro é burro, porque fazer os inimigos dele verem ele como burro faz parte da estratégia dele. Ele é tosco, mas não é burro. Ele sabe fazer confusão. Se você for ler o decreto dessas atividades aí, você vai ver que o que aconteceu lá. Ele fala assim, ó, as atividades religiosas de qualquer natureza são consideradas essenciais, salvaguarda as indicações do Ministério da Saúde. Por que ele fez essa salvaguarda? Só nessa. Ele abriu uma série de coisas, aí quando chega nas atividades religiosas, ele fez essa salvaguarda. Porque ele não é burro, ele não quer ir preso por causa de aglomeração em tempo. Entende? O que ele quer é fazer a confusão com os crentes. Na época, ele estava em conflito com o Mandetta e ele queria fazer o auê com os crentes. Falar assim, ó, eu quero abrir igreja, o ministro é que não quer. Entendi. Nós somos... O ministro é que não quer. E ele vai fazendo o auê. Agora, o que a gente precisa entender é que é o seguinte, do nosso ponto de vista, gente, a gente já disse isso na live, vou repetir, a gente não vai vencer isso sem fé. Tem um versículo que diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível vencer o coronavírus. Só que perceba, olha só a malandragem. Cadê o grupo de igrejas pedindo capelania? Não tem. Vocês já viram algum manifesto de algum pastor pedindo capelania? A capelania não tem, né? Porque ninguém quer botar a cara a tapa na frente do coronavírus, meu cara. É disso que se trata. Esse povo está preocupado com caixa de igreja, esse povo está preocupado em fazer o auê, apoiar o Bolsonaro, mas na situação de fato que a gente tem que enfrentar, o que está acontecendo? Quando o hospital ele vai cancelando as assistências religiosas, você começa a ter problema. Marcelo Crivella está tendo problema aqui no Rio. Ele não consegue contratar a família para avisar que a vítima de Covid morreu. Eu te garanto que se tivesse uma assistência religiosa mínima lá, talvez o capelão ou a capelã, elas humanizariam aquele ambiente e aí o capelão poderia fazer a intermediação. Essa é uma atividade religiosa que poderia estar nos ajudando agora. Agora, cadê a igreja pedindo isso? Isso eles não querem. Eles querem abrir a igreja para ampliar a contaminação, porque desdenham da contaminação. Ou então, até entendem que a contaminação é real, mas aí o que fazem? Né? Fingem que não é com ele, ou então acredita muito piamente que Deus vai lhes proteger. Meus caros, é o seguinte, enquanto é número na televisão, vai bem, na hora que vira um parente é que dá o problema, tá bom? Porque lá na igreja, lá Assembleia de Deus, lá em Serra, Espírito Santo, o pessoal foi tocando barco, e fazendo culto, mesmo proibido, né? Às vezes abaixava o som para os vizinhos não perceberem e não denunciarem, aí daqui a pouco o que acontece? Tem um diácono morto, tem um pastor internado, tem o outro assim, o outro assado, aí estoura, entende? E se estourar um foco de coronavírus na sua igreja, o problema vai ser seu, para responder sobre isso depois, entende? Vai na aba do Bolsonaro, aí você vai ver onde vai chegar. O Bolsonaro, ele é o rei da confusão, porque na confusão ele foi eleito, na confusão ele mantém a popularidade dele. Agora, a confusão nunca teve um agente do caos a ponto de estourar na sua cara. E enquanto é número na televisão, nós vamos vivendo no caos. Agora, na hora que estourar perto, aí é que dá o problema. Bom, vou fazer uma última pergunta que está aqui. Pois não, professor, gostaria de complementar. Eu só queria complementar a fala do Waldner, concordo, assim embaixo, mas você fala da fé, mas a gente tem que falar que os setores agnósticos, ateus, não trabalham com essa categoria, né? Porque a gente está falando de religiões também, né? Se a gente pensar naquela música, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? É ótimo, a gente resolve esses impasses. Mas eu queria lembrar que a narrativa da ciência tem fundamento e tem uma verdade que precisa ser levada em conta. É o que não está acontecendo para muitos setores, por causa do pensamento mágico, da ideia de resolver num passe mágico. Então, é importante ouvir a ciência, porque inventaram essa história de que fé
religião é oposta à ciência. Isto é uma invenção boba, é uma invenção errada, é uma invenção que não se sustenta. Não podemos trabalhar com essas dicotomias excludentes, né? A narrativa científica sobre o Covid, ela é real, ela apresenta esta pandemia como algo que, de fato, é grave, não é uma gripezinha, gente, não é uma gripe. É importante enfatizar, não é uma 12 mil gripezinha. mortos. Agora, 12 mil mortos, né? E as igrejas evangélicas, por conta disso, podem se tornar focos, como o próprio Valdir falou. E eu queria lembrar uma outra coisa que a gente também está aqui na live, as reuniões digitais. Né? Existem formas de religiosidade que podem ser celebradas através desses meios de comunicação. A religião digital, as reuniões digitais, cultos digitais, que, né, essa história também do templo como lugar marcador da identidade tem muito a ver com a cultura católica. Só para lembrar aquele texto que o Valdir falou, do Pierre Sanchi, né, que está num livro que eu queria que os leitores pudessem depois procurar, chama-se Nem Anjos Nem Demônios, de Alberto Antoniazzi, que era uma tentativa de entender os pentecostais e os evangélicos para além das dicotomias que se faziam até então sobre eles, né? Para além de uma ótica preconceituosa, né? Uhum. Era isso que eu queria falar. Professores, nós temos várias perguntas, mas o professor Valdinei cita uma categoria que tem um dos nossos ouvintes, o Cleidson Vanduí, que pergunta: o que é capelania, professor Valdinei, por favor? Capelania é um serviço de assistência religiosa que se faz em um lugar não religioso, né? Então você vai ter no Brasil pelo menos 3 tipos de capelania. Você tem a capelania militar, ela é a única que é remunerada pelo Estado, né? O Estado faz concurso, né? O Exército, salvo engano, as Forças Armadas de modo geral, assim, cada um vai ter a Marinha, a Aeronáutica, cada um vai ter o seu tipo de capelão que você contrata, né, pelo Estado para dar uma assistência religiosa às pessoas, né? Então, por exemplo, quando o Exército Brasileiro vai fazer uma ação lá no Haiti, vai alguém responsável para prestar assistência religiosa ao Exército, né, aos nossos soldados que foram para lá, né? A outra capelania é a capelania prisional e a capelania hospitalar, né? As outras duas. Essas duas são voluntárias, né? A capelania hospitalar é aquilo que os crentes chamam de ministério que eles pegam e visitam hospitais para orar pelos doentes, pelos enfermos. Quando eu reclamo da questão da capelania, é por causa disso, entende? Porque tem muito enfermeiro desesperado, tem muito médico passando aperto, e que se tivesse um capelão lá dentro, ele humanizaria isso. Ele ajudaria a lidar com isso. Eu concordo com o Emerson, assim, tem muitas religiões que acabam sendo subrepresentadas nesse serviço de capelania. Mas o que eu acho mais curioso é que, ao invés dos crentes lutarem para ajudar a combater a crise, eles lutam para negar a crise. Ou então, tapar buraco. Quer fazer igreja, fazer culto com o culto em silêncio, sacou? Não liga os microfones que é para ninguém descobrir. Meu cara, você não pode fazer o culto, é para não reunir pessoas. Você quer fazer uma reunião? Faz uma oração no culto e manda as pessoas irem parte a parte. Vai fazer Santa Ceia? Serve a Santa Ceia fragmentada. Né? O que não pode fazer é reunir pessoas, seja com silêncio ou com barulho. Agora, todo mundo está preocupado em abrir a igreja, e o serviço da fé mesmo, entende? A grande colaboração que as igrejas podiam dar no meio da crise, ninguém está falando nada. Entende? Não tem um manifesto, não tem uma carta, não tem nada. Isso aí, progressistas, conservadores, diagonais, entendeu? Sei lá de que lado, de esquerda e de direita, entendeu? As igrejas decepcionam nesse quesito. Acredito que o nosso ouvinte está satisfeito com a resposta. Dado o avançar da hora, eu vou deixar uma última pergunta e aí vocês já aproveitam para se despedir, né? Okay. Dos nossos telespectadores, e eu já agradeço a vocês, inclusive, pela ótima participação. Nós temos uma audiência aqui que é bastante considerável, acima do que nós esperávamos. A pergunta, ela vem a ver com a profissão, né? O que as ciências da religião têm de diferencial a dizer sobre esse tema religião e política, né? Que a gente não possa ouvir isso de um filósofo ou de um cientista social. O que as ciências da religião, especificamente, têm a contribuir para esse tema, religião e política, na opinião dos senhores? Olha,
Primeira coisa de tudo é a capacidade da ciência e religião de dialogar com outras ciências, de ter uma visão interdisciplinar, pluridisciplinar, ampliando a visão para uma transdisciplinaridade, ou seja, a capacidade de ver a religião nela mesma, mas também em conexão com outros setores, em conexão com o setor da política, da economia, da sexualidade, da afetividade, do gênero, ou seja, a capacidade da ciência e da religião de fornecer uma visão própria da religião, ao mesmo tempo em que entende a religião como também inserida num contexto social, político e econômico, algo que às vezes as outras ciências não levam em consideração, as especificidades do religioso, que é um tema para lá de complexo e em outra live, em outro momento, a gente falaria sobre isso. Muito obrigado. Valdinei, você quer falar algo sobre Eu esse acho tema? que tem a ver com a visão integrada, né? O Emerson enfatizou muito essa relação, né, de interdisciplinaridade, mas eu acho que tem a ver com a visão integrada também, né? Por exemplo, a gente está padecendo hoje de um grave problema que é da ciência política ter abandonado a religião durante um tempo. Então a gente falta know-how, entende, para entender o que está acontecendo. E eu acho que na ciência da religião, esse lugar da academia separado, reservado para refletir sobre religião, é onde a gente pode ter uma visão integrada e também levar em consideração em comparações, entende? Porque o problema que a gente está enfrentando agora com... A gente enfatizou aqui muitos evangélicos, mas não é só com os evangélicos, e não vai ser só agora. Se amanhã ou depois outra religião virar majoritária e começar a ter presença no parlamento, a gente vai ter problema também, entendeu? Essa questão, assim. Então, a ciência da religião, eu acho que ela traz essa colaboração, assim, da visão integrada, de ser esse aporte, onde a gente tenta unificar as narrativas, né, e construir a nossa. E sempre levando em consideração, do ponto de vista da ciência da religião, uma religião é apenas uma. Né? Toda religião é apenas uma. Então, a gente sempre leva em consideração o que está acontecendo com as outras, né? Para não ficar aqui também demonizando uma religião ou outra. Não, a situação é porque cada uma tem uma história particular e, dada a circunstância atual, o cenário se compôs dessa forma, mas poderia ser outro. Entende? E na visão integral a gente consegue desfazer alguns preconceitos e unificar a narrativa. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença, né, nessa estreia do professor Emerson Sena da Silveira, da UFJF, que trouxe esses comentários, né, sobre religião e política e pandemia, nosso tema, e o nosso coordenador do curso de Ciência da Religião da UERN, professor Valdinei Costa. Deixo meu abraço para os dois, né, e um até breve, um abraço à distância, né, um abraço tecnológico, e espero contar com a sua presença, Emerson, nas próximas lives, né, que você não nos abandone e traga outros temas talvez mais interessantes e talvez em outro momento, né, que não de não tão gravidade de tristeza nesse sentido. Valdinei e Emerson, muito boa noite, obrigado a vocês. Boa noite, obrigado. Queria agradecer também a você, ouvinte, né, no nossa estreia do programa Fé em Debate Live. Com as perguntas, nós não podemos ler todas as perguntas que vocês nos colocaram, mas a nossa alegria de tê-lo conosco é o que importa, né? Essa é a primeira edição, e nas outras edições, quem sabe a gente consiga trazer a fala de todos vocês, não é isso? E deixo uma boa noite para todos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.